No vídeo de hoje eu vou te explicar o que cubo mágico tem a ver com vendas. Tá curioso para saber o que é? Vem comigo depois da vinheta. Bom, vou contar pra você como que essa história começou. Eu tirei um período de férias. E quando você tá em férias, né, eu tentei ao máximo relaxar e tal, não fazer muita coisa relacionada ao trabalho, aí tava passando um dia na feira e vi lá um cubo mágico. Falei, caraca, que legal, vou tentar resolver esse negócio nas minhas férias. E aí eu comprei o primeiro cubo, que é o cubo 3x3. No caso, esse cubo mágico aqui, né, que eu acho que é o mais tradicional, todo mundo conhece esse aqui, né? E aí eu tentei resolver esse negócio sozinho. Então fui lá, acho que eu gastei uma hora para resolver a primeira parte ali, né, que é a parte branquinha do cubo, sem tentar estudar nada, né, sem tentar entender como é que era. Aí eu fui tentar resolver a segunda camada, consegui resolver a segunda camada depois de tentar um monte, eu nem lembro quanto tempo eu gastei, mas já tava praticamente ali no final do primeiro dia, né? E a terceira camada, aí eu não consegui resolver de jeito nenhum. Aí eu fui, passou um dia, tentei resolver, e quando eu tentava resolver, bagunçava tudo que eu tinha resolvido. E aí eu falei, pô, cara, já deu, desisto, deve ter a solução dessa parada na internet. Eu fui lá na internet e consegui achar um vídeo de uma pessoa que explicava exatamente como resolver o cubo mágico. E a pessoa foi muito didática. Então ela explicava passo a passo que a gente tinha que mexer para conseguir resolver o cubo mágico etapa por etapa. E aí no fim, depois de assistir essa série, se eu não me engano são 8 vídeos, né? Eu consegui resolver o cubo 3x3. Depois disso, né, minha esposa viu que eu gostei muito de tentar resolver os cubos, ela começou a comprar mais, né? E aí eu peguei lá depois o 4x4, depois eu ganhei um 2x2 e finalmente eu peguei um 5x5 para resolver também. E aí agora eu tenho uma coleção ali de cubos, né? Nerd pouco, né? Mas você fala pra mim, André, cara, mas o que isso aí tem a ver com vendas, né? Acho que o primeiro grande ponto aqui que tem a ver com vendas é que quando você coloca um vendedor sozinho para tentar vender, né, e ele não tem acesso a nenhum tipo de manual ou de caminho para ele tentar seguir, ele vai tentar descobrir a solução sozinho. Então vai ter que tentar descobrir a maneira de vender o seu produto para determinados potenciais clientes que entram ali. E o que acontece? O vendedor vai levar mais tempo para vender, porque ele vai ter que descobrir sozinho. É assim como eu tava ali tentando resolver o cubo mágico sozinho, sem ter estudado, né, como é que se resolve, sem alguém explicar ali o caminho e tal. Isso é ruim? Depende, pô. Se você tem uma operação ali que já está estabilizada, você vai querer que as pessoas vendam o mais rápido possível. Então você precisa ensinar isso para elas, né? Não adianta você jogar uma pessoa ali e querer que ela aprenda sozinha. Agora, quando a operação é muito pequena, você ainda não tem essa receita de bolo e tal, aí realmente talvez você vai precisar de alguém que tenha esse perfil, né? De criar a receita, né? E não o perfil de replicar a receita. Então acho que essa é a primeira grande reflexão, que é depois que você sabe a receita do bolo e você segue essa receita do bolo, você resolve o problema muito mais rápido, né? Em vendas tem até um nome para isso, né? Que é o tempo de rampeamento do vendedor. É o tempo que esse vendedor leva para chegar naquele resultado que você gostaria que ele chegasse. E tem tudo a ver com ter uma receita pronta e ajudar essa pessoa a seguir essa receita, porque os tempos vão caindo, né? O 2x2, por exemplo, tem uma brincadeira que eu faço com a minha esposa que ela mede o tempo, né? Aí a primeira vez que ela mediu o tempo, acho que deu uns 2 minutos e meio, alguma coisa assim. A segunda vez que ela mediu o tempo, já foi 40 segundos, então eu já consegui economizar muito tempo. Por quê? Porque eu comecei a dominar muito mais o cubo mágico utilizando aquela receita, que eu aprendi, até modificando ela algumas vezes, porque eu comecei a entender a lógica por trás da receita. Aprendizado número 2, esse algoritmo que eles chamam, esse passo a passo, né? Essa receita, tem um nome para isso em vendas também, que é o processo de vendas. E o que é legal, né? Todo esse treinamento, por exemplo, para resolver o cubo mágico, ele foi quebrando o processo em etapas. Então, primeiro você vai resolver tal camada, depois você vai resolver tal camada dessa forma, e a última camada se resolve dessa forma. Então, você quebra uma coisa que é grande, né? No caso, resolver o cubo mágico. Mas se a gente for pegar vendas, fazer uma venda, você quebra isso em etapas menores. E o teu foco não é resolver o problema inteiro, não é resolver o cubo mágico. O teu foco é resolver as etapas que vão resolver o cubo mágico. Em vendas é a mesma coisa. Você vai pegar aquele processo de vendas, né? Que é o processo para você fazer uma venda. Você vai quebrar esse processo em etapas. E o teu foco da sua equipe, do vendedor, né, é em resolver cada etapa daquela e fazer aquela etapa muito bem feita. A diferença é que no cubo mágico, se você segue o passo a passo, você com certeza vai vender. Em vendas, infelizmente não, porque para você vender, alguém tem que comprar. Então você ainda depende de um terceiro no seu processo de vendas. Mas se você seguir o seu processo de vendas, quando você não vender, pelo menos você vai saber a razão, por que você não vendeu para aquele potencial cliente. Você vai poder tentar criar alguma coisa para reduzir aquele tipo de perda, né, daquele potencial cliente ali que não comprou de você. O terceiro
ponto de aprendizado é que é o seguinte: só ver o vídeo, né, sem um cubo mágico para mexer, para resolver, também não resolveria. Por quê? Porque, cara, eu acharia que eu tinha entendido aquilo ali, mas na hora de colocar em prática, não necessariamente ia sair uma resolução de uma etapa, uma resolução do cubo mágico. Então aqui a reflexão é que é muito importante você praticar, colocar em prática aquilo que você acabou de aprender em vendas, né? Vai ter o manual de vendas ali? Poxa, aprendi a prospectar. Né? Por exemplo, aprendi a ligar para o cliente e qualificar. Cara, vai lá e faz uma ligação de qualificação, uma ligação de prospecção. Foca em ser bom naquela etapa primeiro, né? E etapa por etapa até você conseguir concluir ali uma venda. Se você coloca em prática aquilo que você aprendeu, você vai conseguir assimilar aquilo ali. Então hoje eu já consigo resolver todos os 4 cubos mágicos. Não todos os 4. 2 dos 4. Sem ver ali o código, né, o algoritmo, o processo para resolução. E alguns deles já consegui até melhorar, né? Já entendi já algumas formas de fazer que são melhores, mais rápidas, gastam menos movimentos e tal. Então, com a prática, você vai assimilar e você vai melhorar. Mas aquela base, né? A base é muito importante para você conseguir chegar nesse ponto o mais rápido possível, né? Você conseguir rampar o mais rápido possível como vendedor. E o quarto e último ponto é a transferência de habilidades. Se você for avaliar, né, o cubo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, você vai ver que se você resolve o 3x3, você consegue resolver o 2x2 com os, assim, você vai eliminar movimentos. Você tem que aprender 3 de 5 movimentos que você precisaria aprender para resolver o cubo 3x3. O 4x4 você tem que aprender 3 movimentos a mais, mas se você resolve o 4x4, você consegue resolver o 5x5 da mesma maneira, usando a mesma lógica. Então, quando você domina essa habilidade de vendas, essas etapas do processo de vendas, você consegue às vezes adaptar essas mesmas etapas para outros desafios, colocando algumas etapas a mais, né? Adicionando, adaptando. Mas a base do processo de vendas, do método de vendas, ele é muito similar, é a mesma coisa, né? É você entender o que o cliente tem de necessidade, é você oferecer o seu produto de modo a demonstrar para ele que isso aqui tem o potencial de resolver aquelas necessidades, e por fim é você pedir pela venda, né? E tentar entender a razão de um não avanço aí. Então, se você segue essas premissas, né, esses passos, não importa para qual tipo de produto que você venda, a gente mesmo já aplicou esses passos, por exemplo, em plano funerário, em elevador automotivo, em software, empresa de agente autônomo, né, que vende investimento financeiro. E esses passos, eles adaptados, né, eles resolvem o problema de ter uma base para você conseguir vender ali. Então, eu acredito muito nisso, dessa transferência de habilidades. Se você aprendeu a vender de uma forma eficiente ali algum tipo de produto, você pode provavelmente pegar essas mesmas habilidades e transferir para outros cenários similares ali em vendas, né? E para finalizar, a coleção nerd aí de cubos mágicos, de onde vieram esses aprendizados, é isso aqui. E aí, você tinha sacado, já tinha feito esse paralelo? Gosta de resolver também cubo mágico? Comenta aí que eu tô curioso para saber quais são seus hobbies, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.